Bom dia, turminha! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E hoje a nossa aula vai ser uma revisão sobre alguns assuntos do segundo bimestre, tá certo? Porque também hoje faremos a nossa atividade avaliativa referente ao segundo bimestre, tá bom? Então, essa atividade, ela vai ter 5 questões, né, de marca X ou de assinalar, tá? E essas 5 questões, cada questão vale 1 ponto. Então, vale 1 ponto ou 2 pontos. Então, eu peço a vocês atenção na hora de responder, tá certo? Ela é avaliativa, logo ela tem o mesmo peso que uma prova. Então, é de grande importância que vocês prestem atenção no enunciado da prova e nas respostas que vocês vão marcar, tá certo? E para isso, eu escolhi apenas um texto, para uma forma de ajudar a turma, tá certo? A tirar uma nota boa. Eu escolhi apenas um texto, tá? Do segundo bimestre, para fazer a revisão dele e também fazer a prova dele também, tá bom? Então, o texto que eu escolhi é o texto da aula 10, tá certo? Que foi o texto passado em sala de aula semana passada, no dia 3/8, que é um texto onde tem o título Regras Básicas da Cidadania. Então, a gente vai revisar esse texto e a gente também vai fazer a prova avaliativa a partir dele, tá certo? Então, vamos começar. Regras Básicas de Cidadania. Antes da leitura do texto, a gente tem que entender esse termo, cidadania, o que ele significa. A priori, ele é um termo, né, grego, que significa civitas ou cidade. Mas o termo cidadania vai além disso. O termo cidadania nada mais é que o exercício dos direitos e deveres de um cidadão que vive em sociedade. Então, repetindo, cidadania é os direitos e os deveres de um cidadão que convive em sociedade. Logo, a cidadania assegura esse indivíduo o exercício tanto do seu direito como do seu dever, porque o cidadão não é só completo, o cidadão, ele não só tem direito, ele tem deveres para com a sociedade também, tá certo? E tanto esses direitos como esses deveres assegura ao cidadão que vive em sociedade educação, transporte, segurança, saúde, lazer. Então, todos esses direitos, né, que existem dentro de uma sociedade são assegurados ao indivíduo através do exercício da sua cidadania. Em contrapartida também, esse cidadão tem os seus deveres para com a sociedade. E esses deveres nada mais é que as regras básicas da cidadania que a gente vai ler agora. Então, esses deveres ser solidário, ter respeito, ser sincero, ajudar o próximo. Então, esses são os deveres que o indivíduo tem para com a sociedade. E agora a gente vai fazer a leitura desses deveres que está no texto e explicar cada um, tá certo? Então, vamos começar. O primeiro é ser solidário. A solidariedade é um laço que nos vincula a outros indivíduos. Hoje é uma palavra de ordem para a harmonia social. Fazer o bem aos semelhantes e ajudá-los, mostrar compreensão, mostrar honestidade e preocupação com todas as pessoas é uma das maiores virtudes que se pode ter. Uma das ferramentas mais sólidas para construirmos uma sociedade mais justa. Então, um dos deveres é ser solidário com o seu próximo, ou seja, ser solidário com as pessoas que vivem em situação financeira, às vezes, mais vulneráveis do que você. Então, ter esse comportamento de solidariedade com aquele que está passando por uma necessidade maior é um dever que o indivíduo tem em sociedade, tá certo? Repartir o que tem com as pessoas que mais precisam. Outro dever é ter respeito. Então, vamos lá. Seja no trânsito, na escola, no trabalho, na rua ou dentro do ônibus, respeitar as pessoas é o princípio básico para também ser respeitado. Não se esqueça, a liberdade de uma pessoa termina onde começa a liberdade de outra pessoa.
Então, os direitos e deveres têm muito a ver com isso. Aonde o meu direito e o meu dever termina, começa o do próximo. E aonde o do próximo termina, começa o do próximo. E assim sucessivamente. Então, para ter respeito, eu preciso dar primeiro respeito para que as pessoas possam ser respeitosas comigo, tá certo? Outro valor ou outro dever é ser sincero. Quando buscamos a confiança de outras pessoas, devemos ser sinceros em tudo que fazemos, em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. Não deixe espaço para a hipocrisia, para a mentira, para a falsidade ou para a traição. Sendo sinceros, ganhamos lealdade, confiança e mais facilmente a amizade das outras pessoas. Dizer sempre a verdade. Dizendo a verdade, ganha-se confiança dos outros. A confiança ganha-se amizade. A harmonia e o progresso social dependem e muito dessa qualidade. Ou seja, a partir do momento que utilizamos apenas a verdade no nosso relacionamento social com as outras pessoas, ganhamos também a lealdade e a confiança delas. Então, a importância de ser sincero é muito grande dentro de uma sociedade, tá certo? O outro é cooperar. Participar é sempre fundamental. A cooperação mútua, que é aquela cooperação que eu faço com as outras pessoas, tanto dando como recebendo, Então, a cooperação mútua entre as pessoas de bons valores constrói caminhos de esperança para toda a sociedade. Não agredir seu semelhante, seja por palavras ou seja fisicamente. Violência sempre gera violência. Devemos sempre dizer não a qualquer tipo de violência ou de agressão. Ou seja, cooperar com os demais, a gente acaba construindo uma sociedade melhor. Por quê? Porque a gente não vai agredir os demais nem com palavras, nem fisicamente, nem com preconceito, nem com discriminação. Sendo assim, a construção entre os laços, sociais entre as pessoas se torna-se mais sólido, Se torna uma sociedade pacífica, que a gente pode observar tanto assistindo hoje em dia os jornais, Os jornais que noticiam que cada vez mais a sociedade ela usa de violência, para a sua vivência dos indivíduos. E aí a gente vê muito conflito, muitas guerras, Agora há pouco a gente pode observar no jornal a situação de um país chamado Afeganistão, onde um grupo, vamos dizer assim, terrorista assumiu o poder. E as pessoas estão muito apavoradas com toda a situação, tentando fugir de qualquer forma desse país. Então, a gente pode ver que essa sociedade não existe cooperação. Existe o uso da violência excessiva, que deixa nos seus cidadãos uma situação de pânico e de pavor, que é uma coisa que a gente deve evitar, tá certo? Então, vamos a outro. Ter bondade, educação e responsabilidade. Ser educado e procurar sempre fazer o bem são duas virtudes de amor e prestígio dentro da sociedade. Os bons exemplos são sempre seguidos. Por isso, ter bondade, dar com bondade e será retribuído. Devemos sempre ser responsáveis, assumindo sempre tudo aquilo que fazemos. Ou seja, mais uma forma de cooperação mútua, Eu dou bondade, eu recebo bondade. Eu devo ser responsável pelas minhas ações. E tudo aquilo que eu faço, seja certo ou seja errado, eu devo assumir e não colocar a culpa em outras pessoas, certo? Ter liberdade é saber arcar com todas as nossas obrigações e com todas as nossas responsabilidades. Tem muita gente que pode até confundir o termo liberdade e achar que pode fazer tudo o que quiser, mas não. Ter liberdade é quando eu assumo as minhas obrigações. Aquilo que eu fiz, eu deixei de fazer. E, ao mesmo tempo, eu assumo as minhas responsabilidades. Então, eu passo a ter liberdade. Liberdade de agir e fazer, conforme a minha consciência, tá certo? Então, outro termo é o perdoar, Outro dever que a gente deve ter é o dever de perdoar. Então, vamos lá. Ao permanecermos ressentidos com alguém ou magoados,
nunca teremos o repouso devido para o nosso corpo ou para a nossa alma. O rancor não leva a lugar nenhum, apenas serve para criar mais problemas. Então, o perdão, ele é libertador. Quando mantemos o rancor, por muito tempo de uma pessoa, ou de duas, ou de três, não leva a lugar nenhum, porque a gente não exercita a nossa capacidade de perdoar, a gente não exercita a nossa capacidade de amar o próximo. Então, perdoar é se dar o direito de se libertar de todos os sentimentos ruins, tá certo? Outro é dialogar. Muitos problemas, brigas, discussões, incompreensões poderiam ser facilmente resolvidos se existisse o diálogo entre as pessoas envolvidas. Procure sempre conversar, trocar ideias, experiências, buscar explicações e, antes de tudo, aprenda a conhecer as outras pessoas. Então, o diálogo para quem vive em sociedade é muito importante, porque ele não só cria laços afetivos, como também ajuda a resolver algumas confusões, alguns conflitos. Então, escutar o próximo também é um dever que devemos ter dentro da sociedade em que vivemos. Quando dialogamos com as outras pessoas, a gente não só resolve os nossos problemas, como também passa a conhecer a realidade do próximo, tá certo? Outro é agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais, que são aqueles valores bons, Ter educação, ter respeito, ser uma pessoa que não tenha preconceito, que não discrimine. Então, esses são os valores éticos, tá? Alguns dos. Então, vamos lá. Agir conforme a consciência e de acordo com os valores éticos e morais é o quê? Não estamos sozinhos no mundo. E tudo aquilo que nós não queremos para nós, também não devemos fazer às outras pessoas. Aprender a conviver é essencial para melhorar e saborear a nossa vida. Ou seja, aquilo que eu não quero para mim, quando eu ajo conforme a minha consciência, E de acordo com alguns princípios morais, que é fazer o bem. Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não dou de volta. Entendeu? Então, agir conforme a nossa consciência é parar um pouco e pensar nas nossas ações. No momento em que a gente vai fazer algo, pensar se aquilo que a gente vai fazer era aquilo que a gente queria para nós. Se não for, não faça a outras pessoas, porque a sua consciência vai pesar, tá certo? Então, esses aqui são alguns deveres que nós devemos ter para com a sociedade. Quando a gente pratica alguns desses deveres, nossos direitos são assegurados, porque eu estou dando o direito, estou fazendo o meu dever e ao mesmo tempo proporcionando o direito do próximo. Então, eu só vou dar ao próximo aquilo que também eu quero para mim. Então, cidadania é o exercício dos direitos, que é o direito à educação, à saúde, a transporte, a lazer, a saneamento básico e assim vai. E também o exercício dos meus deveres, que são esses que eu acabei de falar aqui no vídeo, tá certo? Cidadania nada mais é do que isso. Então, após a nossa revisão, tá? Tem a nossa atividade avaliativa. Mais uma vez, preste bastante atenção nas alternativas que vocês irão marcar, tá bom? Eu desejo um bom dia e bons estudos.